Gramática, fonologia, morfologia, sintaxe, semântica, são palavras, são termos e expressões que realmente causam calafrios em muitos candidatos. E nós estamos aqui hoje para iniciarmos a gramática com pontapé já firme, com vontade, para que você realmente entenda esse processo gramatical. Nesta aula, vou mostrar para você o conjunto geral e depois partiremos para o específico, a fonologia. Vamos ver divisões da fonologia e vamos ver também o conceito de fonema e de letra, além de um pouco de transcrição fonética e outros conceitos diversos. Nos acompanhe, vamos lá! Bom, então vamos lá. Deixa eu apresentar para você aqui. Vamos falar de fonologia, é a parte 1 de fonologia, tá? Especificamente as noções gerais de fonologia. E esse assunto ele gira em torno aí, de muito detalhe e muita coisa. Antes de continuar, eu apresento a você aqui o aplicativo Português ao Vivo, que é um aplicativo que foi desenvolvido em parceria com o Preparatório Popular, do psicólogo Ricardo Gomes. E é um aplicativo totalmente gratuito. Lá você vai encontrar aulas diversas, vai encontrar resolução de exercícios e questões de bancas, como a VUNESP, o SESP, o SEBRASP. Bem bacana, você vai gostar também desse aplicativo aí. E fica à vontade para poder explorar, para poder divulgar para outras pessoas também esse aplicativo. Tá ok? Vamos lá, então. O que é a gramática normativa? Bom, quando falamos de gramática normativa, temos que ter em mente que ela vai prezar e vai primar pelas normas, que são as regras. Há diversos tipos de gramática. A gramática descritiva, a gramática histórica, a gramática instrumental, a gramática reflexiva, mas o que interessa para nosso curso é a gramática normativa. E por que a normativa que interessa? Porque é essa que os concursos exigem. Tá legal? Ela vai se dividir nesses elementos aqui, nesses estudos aqui. A fonética, ou fonologia, semântica, morfologia, sintaxe e estilística. Tudo bem? E vamos trilhar aqui esse caminho passo a passo até cumprirmos toda essa visão da gramática, deixando você pronto, preparado para os concursos públicos. Joia? Vamos lá, então. O que é a fonologia fonética? É a parte da gramática que vai estudar os sons da língua, basicamente os sons da língua, tá bom? E ela, quanto à sua organização e classificação, vai estudar esses sons, como se organizam, como se classificam. Atualmente, a classificação bem específica não é tão cobrada. Saber que um fonema é uma consoante oclusiva ou fricativa, bilabial, palatar, surda ou sonora, isso aí, língua dental, isso aí não se cobra mais, tá? O que basta sabermos, é se é consoante, se é vogal, se essa vogal ou se é uma semivogal, quais são os encontros consonantais, e tudo isso, encontros vocálicos também, e tudo isso, na verdade, vai ser base para outros estudos, principalmente da acentuação gráfica, tá? Então, entenda essas noções de fonologia como uma ferramenta e não como uma cobrança em si, como algo importante em si. Eles são importantes como instrumentos, como ferramentas, para que possamos entender algo um pouco maior que a acentuação gráfica em português. Joia? Então, a fonologia foca no fonema, ou seja, a menor unidade sonora das palavras, que são unidades capazes de diferenciar palavras. Esse aqui, por exemplo, não é o fonema M, não existe fonema M. É o fonema M. M é a letra. Uma coisa é letra, outra coisa é fonema. Daqui a pouco nós vamos tratar sobre isso. O fonema A e o fonema G. Olha aqui, olha. Nós temos a mesma estrutura aqui, só alteramos o A, o O e o U. Mala, mola, mula. Esse fonema aqui, isso é um fonema por quê? Porque é capaz de trazer distinção entre as palavras. Não é uma unidade significativa, cuidado. O fonema em si não traz significado. O que traz significado é o morfema, que vamos ver mais para frente. O fonema, ele distingue uma palavra de outra. Ele permite que as palavras tenham um significado diferente, porque a estrutura da palavra vai mudar em termos de identidade ali do pequenininho, do menor. O outro exemplo é gato, mato e pato. Esse ato aqui se repete. Ato, ato, ato. Só trocamos o G, me e o P.
tá bem? E o mesmo com mal, mar e mas, né? O ma se conserva, então, o fonema lê, o fonema re e o fonema se, né? Temos aqui, então, a distinção que os fonemas podem causar, ok? Vamos adiante, então. Além disso, o que a fonologia também estuda? A fonologia vai estudar a divisão silábica, tá? Vamos ver isso aí mais para frente. A ortografia e a acentuação das palavras. Então, está relacionada a tudo isso aqui. E também a forma de pronúncia de palavras. Essa forma de pronunciar palavras é que a gente vai chamar de ortofonia, que tem o seu ramo aí da ortoepia ou ortoépia. Está aqui, ortoepia ou ortoépia. É possível acentuar essa palavra também. Eu trouxe para você aqui alguns exemplos, né, que estão na sua apostila, tá, de ortoepia. Então, aqui, o adequado é pronunciar subsídio e não subsídio, como muita gente quer pronunciar por aí. É subsídio. Na dúvida, como é que você pronuncia subsolo? É subsolo ou subsolo? Não tem um S só? E é subsolo? Então, sa, se, si, só. Só de subsolo, si de subsídio. Tá? Não vai confundir isso aí. É uma macete interessante para você não errar, né? Aqui a palavra não é abrupto, como o inadequado aqui sugere. É abrupto a pronúncia da palavra. Tá bem? Abrupto. Aqui, não vou falar pneu ou advogado. É pneu e advogado. Tá joia? Aqui a palavra também não pode ser problema, é problema. Isso é ortoépia. Eu não vou dizer tóxico, é tóxico. E também não existe o termo indigna. Se alguma coisa me deixa indignado, essa coisa me indigna. Se alguma coisa vai ser designada, alguma coisa designa essa coisa. Se eu faço uma opção por alguma coisa, eu opto por alguma coisa. Certo? Se eu escrevo a giz num quadro, o pó de giz ele vai impregnar a minha roupa, o meu jaleco. Então, eu vou dizer que o pó de giz, ele impregna. Não existe impregna. Você diz caquito, por acaso? Você diz cacto. Não tem acento gráfico. Assim como eu digo cacto, eu digo impregna, digo capto, opto. Isso me indigna, tá bem? Isso que me indigna, isso não existe em português. Então, fique atento para pronunciar as palavras adequadamente, tá? Isso é o estudo da ortoepia. Então, vamos, fonema e letra. Tá aqui. Bom, o que é o fonema? O fonema é o som, tá ok? E a letra? A letra é a representação gráfica do som. É um sinal gráfico. É como se nós tentássemos captar no espaço, né, no som, esse fonema e colocar no papel. Tá? Então, a representação gráfica da letra, do fonema, é o som. Então, para nós falarmos, né, usamos os fonemas. E para escrevermos, usamos as letras. Simples assim. Então, um exemplo aqui, a palavra táxi. Aí vamos ter o que a gente vai chamar de transcrição fonética, ou contagem de fonemas. A transcrição fonética nos permite a contagem de letras e fonemas. Isso é importante, alguns concursos vêm cobrando isso aí. Nós temos que ter essa noção, tá? Então, essa aula de hoje vai praticamente, além dos conceitos, vai se ater bastante a isso. Tá bem? Então, nós temos 4 letras, táxi. E aí, eu tenho 4 fonemas. E nós vamos representar esses fonemas aqui por essas barras oblíquas. Toda vez que fizermos barras oblíquas, o ideal, né, o mais certinho mesmo, seria fazermos cada fonema com barra oblíqua, tá? Mas eu fiz a palavra inteira para você entender que isso aqui não se refere a letras. E sim, isso aqui se refere a fonemas. Então, eu tenho aqui, ó, o fonema X aqui é pronunciado como KS ou CS, como quiser. Então, não pronunciamos taxi, e sim táxi. Vamos dizer, então, que esta letra aqui, na verdade, é uma letra que representa 2 fonemas. É o que vamos chamar de dífono mais para frente, tá? Na próxima aula vamos tratar sobre isso. Joia? E aí, aqui uma curiosidade aqui, né? Essa curiosidade diz que no sistema fonético do português do Brasil, há aproximadamente 33 fonemas. E após a reforma ortográfica, o alfabeto brasileiro, o abecedário, possui 26 letras. Pois é, são 26 letras, mas nós temos 33 fonemas. Por quê? Porque as vogais não são 5 foneticamente falando, são 12. Nós temos 7 orais e nós temos 5 nasais, tá bom? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso com você. Vamos lá, então.
Tá aqui. Devido à etimologia, podemos observar, então, o seguinte. Vamos lá. A mesma letra pode representar fonemas diferentes. Já percebeu isso aí? Então, essa letra X aqui, olha, a gente pronuncia aqui exame, esse X tem som de Z, tal como na palavra inexorável, que é com X, mas não é pronúncia inexorável. Atenção, hein? Eu não vou pronunciar inexorável como pronuncio sexo. É inexorável. Anota isso aí, tá? A palavra chale, que tem um som aí de CH. A palavra próximo tem som de 2 S, né? Ó, exame, Z. Chale, CH. Próximo, 2 S. E sexo, que é o som de CS ou KS, como queira. Tá? Isso não vai fazer diferença aqui, não. O que importa é você perceber que temos 2 fonemas aqui. E aqui nós temos cola e cera. Isso é uma coisa bem peculiar do português, porque no latim não era assim. A palavra Cícero no latim era pronunciada quíquero. O som de C com E e C com I era como que, né? Que. Atualmente, para fazer o que, nós temos que ter os dígrafos QU, né? E para fazer gui, temos que ter os dígrafos GU, né? O dígrafo GU. Tá legal? Então, cola e cera. Aqui temos o fonema K, né? E aqui temos o fonema C, ok? Vamos lá, então. A mesma coisa. Letras diferentes ainda. Casa tem som de Z. Exílio tem som de X mesmo, né? E aqui cozinha. Não. Casa, som de Z. Exílio, som de Z também. E cozinha, o próprio Z, né? Aqui é diferente. Presta atenção. Antes nós tivemos aqui a mesma letra com fonemas diferentes. Aqui, o mesmo fonema com letras diferentes. Percebeu a diferença aqui? Então, mesmo Z, casa, exílio e cozinha, tá? O Z aqui tem som de Z, o X tem som de Z e casa tem som de Z. E aqui, tigela tem som de G e berinjela também tem som de G. Isso aqui é a palavra, inclusive, que confunde muito, né? Depois vamos ter um macete aqui que vai ajudar bastante. Um fonema pode ser representado por um grupo de 2 letras. A gente vai chamar isso de dígrafo, tá bom? Então aqui, machado, mulher, unha, missa, carro. E tem outros. Nós temos 21 dígrafos em língua portuguesa. São 10 dígrafos vocálicos e 11 dígrafos consonantais. Não há dígrafo oral e nasal. Oral e nasal é coisa de tongo. Joinha? Vamos lá, então. A próxima aí. Prosseguindo. A letra X pode representar simultaneamente 2 fonemas diferentes. Olha aqui, ó. Temos aqui X, né? Táxi. Aqui fixo e tórax. Já falamos sobre isso, né? O KS. E há letras que às vezes não representam fonemas, que é o caso aqui de campo. Então, cuidado aqui, olha. Vamos ter o AM, EM e EN. Os grupos AM, EM e EM, isso aí vamos ver na próxima aula, quando no começo ou no meio da palavra são dígrafos. No final, isso vai ser ditongo decrescente nasal. Professor, não sei o que é ditongo, não sei o que é dígrafo, estou confuso. Por enquanto, só entenda essas regras gerais que eu estou colocando. Tudo vai ficar muito mais claro e muito mais simples em nossa próxima aula. Eu prometo a você. Tá? Essa aula de hoje é uma aula de apresentação dos axiomas da fonologia, da parte básica. Tudo que eu estou falando aqui vai ser trabalhado na próxima aula em profundidade. Você vai entender com clareza tudo isso aqui. O que é hiato, o que é ditongo, o que é dígrafo. Fica tranquilo. Tá bem? Então tá aqui. A palavra reg, do verbo regar, né? Esse U aqui é insonoro, né? Insonoro. A gente pronunciar rege, né? A gente pronuncia reg com GU. E campo, a mesma coisa. Esse M aqui ele não é pronunciado, tá? Como em cama. Eu falo o fonema me, de cama, ok? Geme, teme, ok? Então aqui esse M, toda vez, o M e o N, que forem seguidos de consoante, eles vão só anasalar a vogal anterior, certo? Então, o M e o N só são fonemas se estiverem seguidos de vogal. Vou falar sobre isso também na próxima aula. A diferença entre anta, por exemplo, e ano, anual. Em anta, o N não é fonema. Em ano,
Como tem vogal, o N é um fonema NE. Tá joia? Vamos prosseguir. Usam-se letras simplesmente decorativas aqui, ó. Hotel, por exemplo, esse H não tem som em português, é o som aspirado que chamamos, tá bem? É uma questão de etimologia isso aqui. Discípulo, né? Um dígrafo aqui, e exceção, esse S, esse X, esse H, não são pronunciados em português, né? Diante desse C aqui e o H em qualquer situação, tá bem? E temos aqui as classificações, né, dos fonemas que eu falei para você. Olha aqui, olha. As vogais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São as vogais orais. I, E, A, O, U. E temos também as vogais nasais. In, en, an, on, In, en, an, on. Então, são 5 nasais aqui e 7 orais. É o triângulo vocálico de Hellbach. Ok? Bom, o que são vogais? O que é uma vogal? Alguém vai dizer, A, E, I, O, U. Não! A vogal, vamos entender, é aquela corrente de ar expelida pelos pulmões e que passa livremente pela boca. Se a corrente de ar não encontrar obstáculo algum, ó, A, E, I, O, U, não houve obstáculo, percebeu? Pode fazer aí você mesmo. Você está em casa aí agora, no seu escritório, em casa, ou no trabalho, né? Ou no carro. Pois é. Tente fazer aí com alguém perto ou não. Você está estudando, não liga para isso não. O que importa é que você se dedique à coisa. A, E, I, O, U. Não há obstáculo. Professor, como é esse obstáculo? A língua é um obstáculo. O céu da boca pode ser um obstáculo. Os dentes são um obstáculo. A uva é um obstáculo. E quando esse som, essa corrente de ar, ele passa pela boca e se depara com um desses obstáculos, aí não temos mais vogal. Teremos o quê? Consoante. Por exemplo, para falar a consoante B, olha só, B, eu tive que unir os dois lábios, né? Então, eu tenho uma consoante bilabial. Para falar o L, eu tive que colocar literalmente a língua entre os dentes. É uma consoante linguodental. E por aí vai, temos a consoante palatar, aquela que é constritiva, aquela que é oclusiva, né? Ou explosiva, ou plosiva, como quiserem chamar. Mas essa classificação não é importante mais. É uma classificação que era cobrada em concurso na década de 80. Graças a Deus, não é cobrado mais isso, até porque era uma coisa assim muito esdrúxula, não tinha por que cobrar aquilo, não avaliava nada do aluno que ela decorava. É uma cobrança pertinente a professores de português. O professor de português, no concurso, tem que saber. Mas o aluno de nível médio ou nível superior, que não seja dessa área de língua portuguesa, linguística, etc., não é necessário ter esse conhecimento mais da classificação das consoantes, tá bem? É saber o que é consoante e o que é vogal. E a vogal, além de ser essa corrente de ar expulsa dos pulmões, é também a base da sílaba. Não existe sílaba sem vogal, tá? Vamos falar sobre isso também na próxima aula. Tem um monte de coisa para a próxima aula, percebeu? Não perca essa aula, hein? Então tá aqui. As vogais, então, realizam a passagem de ar, já falei isso aqui, então somente uma vogal. Ok? As semivogais. O que é semivogal? Olha só. Alguém vai perguntar, o que é um ditongo? Ah, o ditongo são duas vogais na mesma sílaba. Conceito equivocado, errado. Não existem duas vogais na mesma sílaba. Quando você tiver uma situação em que parece haver duas vogais, na verdade o que existe é uma vogal e uma semivogal, ou uma semivogal mais vogal. E a semivogal sempre se apoia na vogal. Tá ok? Então, não existe assim, a semivogal separada sozinha ali, né? Ela vai estar apoiada numa vogal, tá bom? Bom, semivogais, então, os fonemas I e U. A gente chama isso aqui de Oda e Val, tá? Vamos chamar de I e U por enquanto para facilitar. Vem sempre ladeado de vogal, tá ok? Então tá aqui, olha, as letras E, I, O, U, M e N. Está lembrado que eu falei para você que o grupo AM, EM e EN são especiais? Pois é, porque esse M e esse N, no final de uma palavra, do radical da palavra, vai ser uma semivogal. I ou U. Beleza? Vamos falar sobre isso aí já daqui a pouco. Na próxima aula. Exemplos. Pai, mãe, pão, amão. Esse I aqui é uma semivogal. Esse E é uma semivogal se apoiando na vogal, olha. Esse O é semivogal. Esse A, esse M aqui é uma semivogal.
esse M aqui também, o N também, aqui também. Professor, você não falando no final de palavra? Esse aqui é final da palavra. Zinho aqui é só o sufixo colocado. A palavra radical é homem, né? Adaptamos aqui o N porque diante de somente P e B grafamos M, como você sabe, né? Temos o Z aqui, tem que ser N. Série E, pneu, sócio, história, água, tudo isso aqui, então, é semivogal que nós destacamos aqui. Tá bom? E aí a consoante é esse obstáculo à corrente de ar que falei para você. Baba, caco, dia, faca, etc. São consoantes. Tá bom? Não confunda consoante com fonema consonantal. Tá? O fonema é quando você pronuncia. O fonema consonantal quando você pronuncia. A letra em si, né, é a escrita. Vamos lá, então. E aqui um exercício, é isso que nós temos que ver na primeira aula, essa base, esse conceito, para a gente se acostumar à coisa. Note que a próxima aula que vai ser realmente sinistra. O que nós vamos fazer aqui agora, então, meu amigo? Minha amiga, meu aluno, nós vamos contar as letras e os fonemas. Vamos lá, então. Contar a letra é fácil, né? O fonema é que confunde um pouquinho. Uruguai. Uma letra, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Concorda comigo? Então, a palavra Uruguai apresenta aí 7, deixa eu escrever aqui, 7 letras, né? Oh, letrinha bonita, hein? E quantos fonemas, hein? Alguém vai dizer assim, ah, professor, tem um GU aqui, GU é dígrafo. Negativo. O QU e o GU só serão dígrafo diante de E ou I. Desde que esse U de GU e de QU não sejam pronunciados. Porque se eu pronunciar... Como assim, professor? Por exemplo, quente. Eu não pronuncio esse U. Agora, frequente. Percebeu a diferença? Em frequente, nós não temos dígrafo. Agora, em quente, temos dígrafo. Aqui, o Uruguai, sempre que houver aqui um A ou um O, nunca haverá dígrafo. GU e QU só podem ser dígrafos quando estiverem seguidos de E ou I. Anotou isso aí? Hã? Vamos voltar a falar sobre isso quando tratarmos dos dígrafos. Quando? Adivinha? Na próxima aula. Pois é. Então, quantos fonemas aqui? Como esse U aqui é pronunciado, Uruguai. Eu não digo Uruguai, é Uruguai. O é pronunciado, então ele é fonema. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui é para mostrar que nós temos o mesmo número de letras que o número de fonemas. Ok? Opa. Vamos lá, então. 7. Joia. Próxima palavra que eu tenho... Aí vem a pegadinha, eu tenho que saber pronunciar a palavra, né? Como é que eu pronuncio isso aqui? Não existe prolixo. Uma vez um aluno lá do colégio que eu dava aula, né? No colégio militar, isso aí, aqui de Campo Grande. A professora corrigiu a prova dele e a redação, né? E viu um parágrafo enorme lá, de mais de 10 linhas. Ela fez uma chave e colocou assim, prolixo. O aluno foi todo ofendido. Professora, tudo bem que eu não escrevo bem, mas mandar minha redação para o lixo, não faz isso não. Não é. É prolixo. O que é prolixidade? É a característica de quem fala, ou escreve e diz pouca coisa. É escrever muito e dizer pouco. Quando você escreve ou fala pouco e diz muito, você é conciso, você é enxuto naquilo que você... Isso é concisão. E o contrário, né? É o que a gente chama de encher linguiça na redação. É a prolixidade, tá? Então, prolixo. Percebeu? Então, vamos contar aqui as letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letrinhas, certo? E quantos fonemas? Ó, o prolixo, aqui nós temos 2 fonemas, tá lembrado? O K e S. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8 fonemas. Então, vamos lá. Temos 7 letras, né? 3 mais 4, 7. Então, são 7 letras também, como de cima. E 8 fonemas. Beleza? O próximo aqui, a palavra ânsia. E aí? Esse ânsia aqui, né? Observe que esse N... Esse N aqui está seguido de uma consoante, não tá? Um fonema consonantal, não é isso? Nesse caso, esse N vai ser um fonema também? Não. O N e o M só são fonemas quando mesmo, hein? Quando seguidos de uma vogal. Isso você entendeu já, né? Então, temos aqui quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5 letras. Tá bom? Vamos colocar aqui, olha. 5 letras. E quantos fonemas?
Vamos fazer transcrição fonética aqui para você entender. Olha, barra oblíqua, né? E temos aqui, olha, faço o tio aqui para poder mimetizar aqui o ânsia, né? Vamos lá. Então temos aqui, olha, apenas, né, esse tiozinho aqui que escapou aqui. Opa, volta aqui. Vai lá, agora vai dar certo. Ok? Então temos aqui ânsia, tá? A-S-I-A. Quantos fonemas? Somente 4 fonemas. Joia? Vamos lá. Esse quão aqui. Percebeu que esse quão, o U é pronunciado? Quão. Ninguém diz cão. Cão é CA-ativo, né? É sinônimo de cachorro, né? Cão. Aqui é quão. Por que esse QU não pode ser chamado de dígrafo? Simples. Porque nós temos aqui um A. E o QU e o GU só são dígrafos diante de E ou I. Já entendeu isso também, né? Então, quantas letras? 1, 2, 3, 4. 4. E quantos fonemas? Mesma coisa. 1, 2, 3, 4. Então, vamos colocar aqui. Letras são 4. Fonemas são 4. Joia. A próxima palavra, olha só aquela que eu falei para você. A pronúncia aqui não é inexorável, não, viu? É inexorável. Esse X tem som de Z, igual a palavra exame. Não é exame. Exame, inexorável. Então vai ser a mesma quantidade, né? Não tem aqui dígrafo, não tem nada demais aqui, não tem dífono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É isso? 2, 4, 6, 8, 10 letras. E quantos fonemas, meu aluno? A mesma quantidade de fonemas, né? 10 também, ok? A próxima palavra, intoxicar. Olha que interessante. Vamos contar as letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 letras, né? 1, 2, 9 letras. Tá aqui, então, fácil. Ah, professor, agora vai mudar. Vai mudar porque o que temos ali é o X, né? Eita. Agora vai. É o X com valor de KS, professor, né? Intoxi. Tá difícil minha caneta aqui, né? Foi. 9. E quantos fonemas? Olha só. Ao mesmo tempo que nós ganhamos uma aqui, porque nós temos o KS, esse IN aqui, ele é o quê? N não é um fonema, porque tem consoante. Então, aqui, intoxicar, esse IN está nasalado, é o I com o tiozinho. Então, fica intoxicar, um fonema só aqui, perdemos um, e 2 aqui, ganhamos um. Se perdemos um aqui, ganhamos um aqui, continuamos com os mesmos 9, né, fonemas aí, que é o número de letras, não é isso? 9 letras também. E 9 fonemas. Trenzinho, olha aqui o EN aqui, olha. Olha só, você vai dizer, mas o EN, o professor falou que é dígrafo no começo ou no meio. Mas aqui é final, porque trenzinho, esse zinho aqui é somente o sufixo. Então temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras. Concorda comigo? Vamos lá, então. 9 letras. E quantos fonemas? 1, 2, esse EN aqui... Esse EN é apenas um só fonema, tá? É como se esse N ele fosse um sinal, como se fosse, não, ele só nasaliza aqui esse E. Então, trenzinho. E já o NH que temos aqui, o que ele é? Esse NH, ele é um dígrafo. Então, é um só fonema aqui e um só fonema aqui também. Tá ok? Certo? Não! Cuidado, esse N aqui, na verdade, é um ditongo. Eu não falo trenzinho, falo trenzinho. Esse N é uma semivogal. Tá lembrado que nós falamos sobre isso aí no slide anterior? Então, nós temos, na verdade, aqui, né? Trenzinho é
1, 2, 3 aqui. Aqui temos um i, trenzinho. E só aqui que nós temos o dígrafo. Então, nós perdemos uma aqui somente. Quantos fonemas são? São 8 fonemas. Vamos escrever aqui, então. 8 fonemas. A palavra queijo. Finalmente um QU aqui, olha, com realmente um dígrafo. Eu não falo queijo, como infrequente, é queijo. Então, QU aqui é dígrafo. Então, aqui é só uma letra, só um fonema, tá? E aqui nada mais muda, né? Então, vamos contar as letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Vamos lá. 6 letras. E quantos fonemas? Perdemos um aqui, então aqui é só 1, 2, 3, 4, 5 fonemas. E, finalmente, a palavra enxaguam. Na palavra enxaguam, nós temos aqui, né, né? Aqui sim é dígrafo. Aqui você vai nasalar, diferente daqui. Aqui eu digo em, não falo em, digo enxaguam. Não é trenzinho, é trenzinho, com um izinho aqui, né? Um semivogal aqui. E aqui enxaguam, aqui é um dígrafo, aqui é um fonema só. E enxaguam. E esse M aqui no final da palavra equivale a uma semivogal, é o U. Então aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letrinhas. E o que mais? Um fonema só aqui, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perdeu só uma aqui. 8 menos 1, 7. Ok? É isso. Essa foi a nossa primeira aula. É isso que alguns concursos vão cobrar de você, concurseiro, você, candidato. Isso pode ser cobrado no SESP, SEBRASP, na FCC, na ESAF, nos seus concursos da VUNESP, nos concursos regionais, né, municipais. Enfim, fique atento porque isso realmente é importante. Muito embora seja mais uma ferramenta para outras coisas que veremos mais para frente do que um objetivo em si. Tá ok? É isso por hoje. Fique com Deus. Vá estudar realmente. Prepare-se para a próxima aula. Leia o nosso material, apostila. Nós vamos tratar na próxima aula sobre dígrafos, ditongos, hiatos, ou seja, os encontros vocálicos, encontros consonantais e dígrafos, tá? E vamos fazer vários exercícios aí. Seja feliz, fique com Deus e até a próxima.